Pedro Lourenço traz a possibilidade do Cruzeiro contratar mais um diretor de futebol. Mas Renato, pra que mais um? Primeiro, segundo Pedro Lourenço, a função hoje do Paulo Pelaipe é mais administrativa. Sobre viagem, sobre o transporte, sobre aquela questão mais burocrática. E que o Paulo Pelaipe trabalha muito pouco com o futebol. Já o Alexandre Matos é o CEO do Cruzeiro, é o grande responsável por tudo o que acontece no futebol da Raposa. E a ideia do Pedro Lourenço é ter outro funcionário com funções parecidas com o que o Edu Dracena fazia no Cruzeiro, com o que até mesmo o D'Alessandro já fez também na Toca da Raposa. E por isso podemos esperar que o Cruzeiro deve ir no mercado em busca de um novo diretor de futebol. Além disso, o próprio Pedrinho ainda falou sobre o nervosismo do treinador Leonardo Jardim e que foi por isso que ele foi para a coletiva, já que o Jardim estava muito estressado e realmente não tá legal. O próprio treinador está insatisfeito com os jogadores que estão no Cruzeiro e com o que está sendo feito dentro de campo. Segundo o próprio Pedro Lourenço, o Jardim pede uma coisa e os jogadores fazem outra totalmente diferente. E nesta altura do campeonato já sabemos que o problema do Cruzeiro não é treinador. E dá para ver também que o próprio Pedro Lourenço tem total confiança no treinador Leonardo Jardim. Então, da próxima vez, se a casa for cair para alguém, vai ser para jogador e não para treinador. Eu vou colocar, família, aqui na tela para vocês as principais falas do Pedro Lourenço. Só que antes eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais falas do Pedrinho. Com ele, é uma pergunta também de um cruzeirense, do Alexandre Elian Ribeiro. Não só com o Matos, mas também com o Pelaipe, que aparece pouco e hoje o torcedor questiona muito. Qual é a função do Paulo Pelaipe no futebol do Cruzeiro, presidente? O Paulo Pelaipe é um diretor administrativo, ele que cuida da administração lá da Toca, da área de futebolística. Aí ele coordena viagem, coordena jogador que vai ser emprestado, tem uma ligação direta com o técnico precisa. Então ele é um cara técnico que, até por sinal, é um cara muito sério e cuida bem dessa área, assim. Ele é um mais voltado para pela administração, não assim pro... Porque o futebol, quem é o responsável pelo futebol mesmo é o Alexandre, né? E tá, meu filho é o Pedro Júnior, que tá lá com ele, mas o Alexandre que é o homem responsável pelo futebol. Agora, quem faz essa ligação, Pedro, que a gente sabe que é uma ligação muito importante, jogadores diretamente com a diretoria? Porque no caso do Alexandre, e aí é bom falar, ele é o CEO, né? Ou seja, tudo do futebol é com ele. Mas é necessário você ter um cara ali que tem um discurso com o jogador, que tem, mais ou menos o que era o diretor de futebol de verdade, que não é o caso do Alexandre, muito menos do outro, que é a questão administrativa. Era o Dracena, né? Era o Dracena, mais ou menos o Dracena. Mas assim, você pensa em ter esse cara? Ai, boa pergunta essa aí. Eu tive uma conversa desse sentido mesmo, nesse final de semana. Foi boa a conversa? Eu tô analisando isso, eu tô analisando isso. Porque na realidade, eu quero o Alexandre para cuidar do futebol, certo? Futebol, ele vai mexer com o jogador e talvez a gente vai precisar, e eu tive conversando com meu filho, a gente vai precisar às vezes desse, igual tem o D'Alessandro lá no Grêmio, ele teve aqui, tinha o Dracena. E eu tive uma conversa aí com o nosso técnico também, a gente está estudando aí umas possibilidades. Eu acho da conversa... Mas Peraí, deixa eu falar. Eu acho da conversa que você teve muito bom. Eu acho que é o cara para fazer isso, até porque já teve com o Alexandre Matos, né? Eu já tive a conversa? Não. O cara que você conversou já trabalhou com o Alexandre Matos também. Né? E assim, acho que porque, vamos lá, o que mais os diretores de futebol reclamam é que hoje eles não conhecem, os jogadores não conhecem mais. Tipo assim, você vem com um cara, aí o cara vai lá e começa a conversar com eles olham de cima e embaixo e falam assim, quem é você? Pra esse que você conversou, não tem quem é você, eles vão saber quem é, né?
Eu penso mais ou menos assim. Mas eu preciso de um cara com um âmbito maior, porque eu acho que a nossa pedra preciosa está lá na Toca 1, certo? A Toca 1 é um lá que começa tudo, entendeu? Então precisa dessa pessoa que ela também faz essa ligação, sabe? Então existe a procura desse profissional. Eu tenho pensado nisso, sim. Tenho pensado, não vou... Eu sabe que eu sou verdadeiro, né? Eu Graças tô te a Deus. falando, eu tenho pensado nisso, sim. Eu tenho pensado. Rafa, Pra poder até fazer outro pique aqui, né? Que começa o jogo, é um cria da Toca. Praticamente não tem mais ninguém, né? Aqui, Lucas Silva também, mas Lucas Silva já experiente, né? Foi formado no Cruzeiro, aí não tem mais ninguém, né? O Cruzeiro negociando alguns jogadores que saíram agora recentemente. Hoje você acha que o Cruzeiro trabalha bem? O Murilo, né? O Murilo estava na delegação. Sim, o Murilo, verdade. O Murilo foi pela o primeira menino vez. do sub-20, volante, né? Você acha que o Cruzeiro trabalha bem hoje, Pedro? Olha, hoje nós temos aí uma dos melhores sub-20 que nós temos, que o Cruzeiro tem. E todos eles é de 18, 19. Que os velhos eu mandei tirar tudo, os meninos. Nós temos uma gamada de meninos muito bons. E o Jardim, você vê qual que é a importância de um técnico. Primeira coisa que ele fez, levou o sub-20 lá pra cima. Você vê o Janderson tava com a delegação. Não, ele foi cortado, né? Foi. Mas é um cara que tá dentro do processo. Ele gosta muito do Cage, do Murilo, o Murilo, ele que conversou, nós renovamos o contrato dele. Então, quando se fala nessa pessoa, eu preciso de preocupar com esses meninos. Quem é que tem condição? Aí depois reclama que ia falar e roubou o jogador, porque... Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Então, nós temos uns meninos bons lá na Sub-20. E nisso, como diz o nosso Jardim, o presidente, um time de futebol, ele tem que ter 24 jogadores, ele fala titular, e tem que ter espaço para os miúdos. Os miúdos, vai fazer o seu patrimônio, são os miúdos. Só eles, né? Só eles. É. E outra coisa, presidente, um time não pode ter 3 ricos jogando. Três não ricos? pode, não. 3 ricos. O que Você que tem é que esse? pôr o cara para correr para ficar rico. Entendi. Que é uma... Ele tá corretíssimo, Léo Jardim. Quando você tem um cara que então, tem tudo, é um né? cara que entende muito futebol, é um cara que... Boa. É um cara que ele tá fazendo, e a torcida... e eu não vou entrar nessa aí do torcedor. O torcedor tem todo o direito, e ele sabe que eu tô lá, não tô brincando, tô trabalhando. E quando você traz um técnico que tem residência em Mônaco, que tem lá não sei quantos milhões na conta, o cara tá de bem com a vida. O cara não veio para aqui por dinheiro. Ele tem residência em Mônaco. Ele trabalhou 6 anos lá, né? Foi campeão. O Mônaco. Então ele não veio aqui por causa do salário dele. Não veio. Então, se conviver com ele um dia, vou convidar vocês lá, vai bater um papo aqui sem. Claro. Vocês vão ver, o cara tem as ideias boas. Um cara que procura ajudar o clube no que precisa. Dilmar, vou te contar uma coisa aqui dele, que eu estava lá no Vila Velha, que eu tenho negócio muito pra lá, e ele me ligou, presidente, preciso de você aqui. Ele mandou longe, eu já sei o Brasil, você vai gastar rapidinho, você tá aqui. Eu falei, então vou. Olha pra você ver o que é uma pessoa que está preocupada. E chegou para mim, o presidente, eu te chamei aqui porque ele se reporta muito para mim. Não tem como a gente tá aqui trabalhando, fazer amistoso com o Boston City, que não representa em nada para o meu grupo. Como é que eu vou fazer jogos? Eu tenho que treinar com o time que nós vamos jogar. Pra gente ter uma ideia do meu plantel. Não trai nada, isso eu não quero. Entendeu? Então ele é bem aberto e bem franco, né? Aí falei com ele, o presidente não se preocupar com isso, não, o técnico, mas vou arrumar a solução. Chamou lá o menino do marketing, arrumou a solução. De 15 em 15 dias, eu quero 50 pessoas vendo o treino aí. Olha. E vai dar prioridade para criança e para idoso e deficiente. 30 pessoas, e vem. Você entendeu? É diferente, né? Pensa, você comprou o azeite dele mesmo ou é folclore? Não, é verdade. Você comprou? Vai chegar. Tá lá no supermercado. Não, vai vir. Ele tinha falado de novo que o Cruzeiro, e aí eu tô sendo muito tática na história, é desequilibrado. Em termos de opções que ele tem táticas para fazer, das próprias substituições e tudo mais. Você vai abrir o cofre de novo? Olha, Dilmara, nós temos essas quantas partidas que são... Esses 2 meses, né? Nós temos esses 2 meses que começou, 2 meses de campeonato, depois vai parar, né? Deve dar umas 18 partidas, né? Antes do Mundial, né? Tem que rezar, né, Lélio? Para o time encaixar que 18 partidas é muita partida, né? Não, mas aí também acho que juntando Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão. Brasileirão é umas 20 partidas em 60 dias, é isso mesmo. É isso aí. Agora, com certeza, ele gosta de dinâmica. Sim, para afundar o time. E hoje a gente tem essa deficiência, né? Hoje o nosso
o nosso meio falta, às vezes, um jogador que tem essa dinâmica, né? Nós temos o Matheus, mas não tem um... assim, eu tô falando o que eu tô pensando, né? Que ele não, disse. sim. Mas ele gosta de dinâmica, ele gosta de mais dinâmica e o nosso time é muito... você sabe. Entendi, mas nessa negociação aí... Não é que não abrimos negociação, nós estamos julgando, eu sei, mas nisso provavelmente aí, vai... Isso. Mas já que você falou que é negócio, quando a gente fala que vai chegar, vai sair também? Não sei. Chegar a proposta. Chegar a proposta, o jogador quiser ir, né? É isso aí. O futebol, nós temos que tratar ele lá com respeito e o que a gente cobra todo dia eu falo com eles, perder e ganhar, empatar é o resultado normal do jogo, mas vamos perder com dignidade, vamos correr, não vamos esconder do jogo. A gente não pode aceitar um jogo igual foi aquele da Copa Sul-Americana. Não, um horror. Isso o Cruzeiro, a torcida merece, ninguém merece. Você parar na frente da televisão e ver um jogo daquele, né? E aí o técnico é ruim, o técnico tira 3 jogadores da frente e põe 3, como diz ele, fresco. É o que ele fala, né? Por isso que o cara tá descansado, né? Aí chega lá, os caras escondem, né? Os caras não jogam, né? Aí você vê, piorou o time depois que mexeu. Então, se eu tenho o jogador fresco, é pra isso, né? Pra entrar e dar dinâmica, né? Então, não tô falando aqui de jogador, tô falando assim do dia a dia, né? Então, o nosso jogador tem que acelerar. Pedro, sobre escalação do time. Do Cruzeiro. Olha, vai sair um balanço agora. Porque o Cruzeiro não divulgou o balanço do ano Nós vamos passado. divulgar agora. Nós vamos divulgar. Nós diminuímos a dívida. É mesmo? Mas estão no prejuízo, né? Sempre, né? Dimar, a dívida do Cruzeiro é a coisa mais simbólica, que eu vou te falar assim, nesse mundo do futebol. Que ela é uma dívida, tá lá, é aquilo ali. Então o escudo do Cruzeiro é aquilo ali. Você sabe que você deve aquilo ali. Esse é o mais fácil para pagar no Cruzeiro, é a dívida do Cruzeiro. É? Mas é quanto? Porque ela tem, acho que 600 e poucos milhões. Milhões de reais? Vai sair o balanço lá, agora tá pronto, eu nem olhei não, mas eu sei que vai divulgar agora, tem um prazo lá, tá? Vai divulgar. Porque nós diminuímos a dívida, mas aumentamos o prejuízo, porque nesse ano, é um ano muito pesado para nós, que compramos esse jogador no meio do ano e tá pagando tudo agora, que tudo é 3 anos. Então esse ano é um ano bem complicado para mim lá no Cruzeiro, em termos financeiro. E pelas contas que a gente tem, se a gente fazer um campeonato aí para ficar entre os 5 aí, que a gente montou um time para isso, né? E espera que eles dêem retorno para isso. Próximo ano, se o time for bem, com o jogador for bem, você melhora toda a receita, né? Você melhora patrocínio, você melhora tudo. Mas nas nossas contas do próximo ano, que a receita vai dar para pagar a despesa e já dá um Já no próximo ano. Agora esse ano tem que pôr muita grana lá. E esse aporte... é investimento, né, de comprar o jogador. Sim, mas esse aporte já estava previsto no contrato? Não, isso tem nada a ver com contrato, isso é jogador. Jogador, tipo, você vai fazer mais aporte para vida de compramos, é jogador. Os que já compraram. O aporte lá, a dívida ela é escalonada lá e você tem que pagar de 6 em 6 meses. Entendi. Isso nós vamos pagando. Isso é tranquilo. Esse é o menos problema, é a dívida, é 10 anos para pagar, o outro vai muitos anos, um tem pouco tempo, vai acabando. Então esse termina com 10, 12 anos, esse é o mais fácil. O problema é o jogador, você compra um jogador por 5 milhões de dólares, salário de 1 milhão e não joga. E aí, Dimara, como é que faz? É prejuízo. É esse o prejuízo. Mas 5 de dólar de um, 5 de outro, deu 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais. 24 jogadores. Aí você faz a conta. Melhor não, que eu tô mal de matemática. Ô, Rafa Nobre, sua pergunta. Você fala que tá mal de dinheiro, esse não é problema, né? Tá não, mal de é matemática. porque o Gabriel tá fazendo as contas ali pra colocar, deixa com ele, daqui a pouco ele passa. Reforçar isso aqui, a gente quer melhorar aquilo pra tentar entregar mais pro clube, pro torcedor. O que eu acho mais positivo disso foi a dignidade que nós resgatamos do Cruzeiro, com o torcedor. Né? Hoje o torcedor tá feliz, lá hoje não é feliz, que tá triste que perdemos, mas hoje você vê alegria no torcedor, a gente conseguiu resgatar o cruzeirense e ele fala do Cruzeiro com alegria. Então esse é o marco que eu consegui, que nós conseguimos, né? E eu tenho uma relação ótima com a torcida, o que eu posso ajudar eu ajudo. E agora o negativo são muitas coisas que eu te falo em contratação que hoje eu não faria. Entendeu? Eu hoje pensaria, eu olharia melhor, eu não ia assim muito afoito numa coisa, sabe? Então isso o tempo vai te ensinando, né? Então, mas eu não estou arrependido também não, e não estou arrependido de nada que foi feito, né? Que foi feito, só que não vou fazer mais. E outra coisa, o prejuízo você tem que resumir ele e pronto, você não pode ficar remoendo ele todo dia, né? Tá maluco. Então, e hoje,
Seabra, Dimara, Rafa. Hoje não tem ninguém bobo mais, todo mundo sabe o que está acontecendo, sabe que o time não está jogando bem, sabe que vem um jogador ou outro que não está rendendo, todo mundo, vocês todos sabem, está cansado de saber, então eu vou ficar aqui tampando o sol com a peneira, jogar a culpa só no ar, negativo, e lá ontem mesmo eu fui claro nisso, e eu só não deixei o Jardim lá falar, porque eu estava muito nervoso, e com árbitro, com outras coisas, então eu falei, você calma aí que você não pode ser punido não, eu deixo lá, calma, então eu acho que nessa hora que a gente tem que entrar, né, e dar o direcionamento para as coisas, mas ele estava muito nervoso, e aliás ele está muito nervoso com o futebol que nós estamos jogando, sabe? Ele está muito preocupado e muito nervoso, porque tudo é falado, tudo é dito e repassado, mostrado o que tem que fazer, que os lateral passam, que eles apoiam, que eles voltam, que eles entram, tudo é passado e na hora do jogo não acontece, pô. O Diniz está nesse pacote de arrependimento aí? Arrependimento. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!